E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, dia 31 de outubro a gente teve um patch notes delicioso, com umas mudanças legais, mas com um anúncio espetacular de Drigan chegando daqui 14 dias. 15, duas semanas. Meu, como eu fiquei feliz com isso. Drigan tá chegando muito antes do que eu imaginava cara, vai ser um mapa muito gostoso e vai trazer um fôlego novo para quem já tava meio cansado do joguinho, né? A gente precisa cada vez crescer mais. Eu acho que vai ser um mapa com muito mais possibilidades de exploração do que foi Camassível, por exemplo, que frustrou algumas pessoas. Embora sendo um mapa lindo, não era um mapa muito funcional aí para a grande maioria da galera. Eu tô devendo vídeo de treino, tô precisando falar das maestrias de profissão que vem agora junto com o Dragon e que eu não queria que viesse, infelizmente. Mas vai vir e vai gerar oportunidades aí para quem tiver a fim de explorar e a gente precisa conversar sobre isso. Mas eu quero aproveitar o calor do momento, né? O quanto política tá tão em voga ainda e quanto vocês ainda estão aí curiosos para saber o que tá acontecendo com o mundo, ou não, necessariamente. Mas eu quero trazer um pouco de reflexão aí para a vida de vocês. Então, eu queria muito falar sobre. Eu ia fazer um vídeo muito legal hoje, que seria assim, o mito da igualdade, porque está presente em todos os discursos políticos. Agora que passou a eleição, a gente pode refletir sobre como são feitas as campanhas políticas para você não passar vergonha na próxima eleição. E o mito da igualdade é uma conversa muito bacana que eu gostaria de ter com vocês. Não para me colocar como dono da verdade, mas para fazer você refletir o quantas vezes você acaba votando por uma ideia, sendo que essa ideia não é nem possível, embora ela seja bonita. Né? Mas aí eu vi o negócio lá dos ministérios sendo fundidos, e aí eu quis falar sobre isso. Mas aí eu vi o vídeo de um cara lá mostrando quantos professores estão sofrendo na sala de aula. E puta que pariu, eu não sou professor de escola pública, nem de privada, nem de nada, mas eu trabalho com educação, eu trabalho como educador há mais de 15 anos. Então, eu já trabalhei em escola pública, da periferia como voluntário, e me dá pânico me colocar no lugar dos professores e imaginar assim, eu vivendo a vida deles e não tendo nada além daquilo e ter que passar pelos perrengues que eles estão passando. E aí, mano, vamos falar um pouco sobre isso, vamos ter um pouco de empatia. Tem um livro de entretenimento de adolescente que é uma história espetacular no primeiro livro e que no terceiro é uma bosta, mas é o The Hunger Games, Jogos Vorazes. E, se eu não me engano, no terceiro tem uma fala muito legal, quando ela tá indo lá pra arena de batalha e ela não sabe da verdade. Então ela vai pra uma treta em que ela acha que ela tem que sobreviver, mas ela não sabe de todo um esquema que tá rolando ali por trás e que ela vai descobrir ao longo do caminho. E aí, assim, o cara não pode dar spoiler, ele não pode contar nada pra ela. A única coisa que ele faz é olhar nos olhos dela e falar assim, cara, know who your enemies are. Saiba quem são seus inimigos. E isso foi, assim, o mais legal. Se você... a única parte que vale a pena dessa história toda, porque eu acho que esse terceiro livro não deveria ter existido. Eu acho que a escritora escreveu sobre as amarras da editora. Mas eu achei que foi a única parte mais tocante, assim, e que dá pra você filosofar a respeito. Saiba quem são seus inimigos, porque às vezes você vai pra uma arena de batalha e você tem que sair matando um monte de gente e você quer descontar o seu ódio, a sua raiva, mas você não percebe que aquele cara que você tá matando, na verdade, pode estar do teu lado e que seus inimigos eles estão em um outro lugar. E a gente está vivendo muito isso no nosso sistema de educação hoje, aliás, em toda a nossa sociedade. Hoje, se você tá querendo, se você se permite, né, ter raiva de alguém nessa treta da educação, então você já deveria no mínimo saber o que é a escola sem partido. Você já deveria estar acompanhando essa história aqui há pelo menos 2 anos de quando saiu esse vídeo e outros semelhantes. Assim, olha como é engraçado como a gente não gosta muito de refletir e de entender e de ter conhecimento sobre as coisas, e a gente gosta de rapidamente colocar as coisas na caixinha. A gente gosta de colocar a coisa na caixinha do ruim e na caixinha do bom. Então quando você escuta qualquer coisa que seja PEC, redução, aumento, não importa o que seja, você quer escutar e você quer saber rapidamente se aquilo é bom ou ruim, e aí você já quer adorar, apoiar ou odiar mesmo sem entender profundamente o que aquilo quer dizer. Então quando você escuta escola sem partido, você fala, não, escola sem partido não vai fazer votar no PT, então ok, é uma coisa boa, eu gosto, eu apoio. E assim, você não pode achar que você entende só por conta do que o nome soa aos seus ouvidos. Então,
Eu não tenho que te dizer se isso é uma coisa boa ou ruim, eu tenho que te dizer o que é. E assim, basicamente o que a gente tem? A gente tem longos anos de doutrinação política dentro da escola, da academia. E aí vem a escola sem partido e quer combater isso, essa doutrinação. Escola sem partido é isso, essa doutrinação. Porém, não existe como você ensinar qualquer coisa que seja, não tem como você ensinar qualquer coisa que seja sem um viés ideológico, sem um viés político. Não dá. Não dá. Então, pega um exemplo aí. O ataque de Pearl Harbor lá. A bomba que caiu, jogada por aviões japoneses em cima de navios americanos que estavam lá numa base naval no Havaí. Pergunta para um japonês e para um americano o que foi aquele ataque e assim, vê se é a mesma coisa, vê se é narrado do mesmo jeito. Não tem como, gente. Não tem como um japonês e um americano descreverem o que aconteceu naquele dia lá do ataque de Pearl Harbor da mesma forma. Não dá. Não dá. Então, assim, pede para você pegar uma cruzada e não tem ninguém vivo para te contar como foi a história, mas vai escutar isso do lado de um cristão, vai escutar isso do lado, né, de um nativo da terra que foi invadida lá. Não dá. Então, assim, quando você fala escola sem partido, é uma coisa que é impossível. Então, a escola sem partido, ele poderia ser, por exemplo, eu quero uma escola sem esse partido que está aí. e basicamente, sem esse negócio que está aí, tem que acabar com o que está aí. E a escola sem partido, ele foi meio que isso. A gente precisa tirar o pensamento esquerdista, comunista de dentro das academias. Aí você fala, não, mas isso é mentira, porque não tem. Tem, não dá para negar. Não dá para negar. Tem pessoas que eu amo de paixão e que, por terem estudado, por terem passado por todos os estágios da educação. Mano, eu moro do lado da USP. Então não vem falar de diversidade ideológica, porque lá, tipo, 95% das pessoas pensam exatamente da mesma forma. Então você não pode dizer que não tem um pensamento filosófico permeando todo o estudo acadêmico que está acontecendo. E aí você tem a escola sem partido que está lutando contra isso. Porém, é uma iniciativa boa, que não necessariamente é inocente como ela se prega. Então, se você vai atacar o pensamento de esquerda, você vai levar o seu pensamento para substituir. Porque não dá para você analisar qualquer evento que seja sem um viés. Aí você fala, então você tem que colocar de todos os lados. E isso é impossível. Porque os vieses, eles são infinitos, as interpretações, elas são infinitas. Então não dá também para você colocar todos os pensamentos. Senão você vai ter que pegar o evento de Pearl Harbor e vai ficar vendo por todos os vieses existentes e aí a pessoa vai se formar e não vai ter visto todos. Então não dá. A história na escola é rushada. O professor, ele não tem tempo de, em 1-2 horas por semana, falar de tudo o que aconteceu nos últimos 6.000 anos, que é o que a gente tem mais consistência. Né? É claro que assim, quanto mais perto, mais a gente estuda e mais a gente tem material disponível. Mas mesmo assim é muita coisa que aconteceu em muito lugar ao mesmo tempo, ao longo de todo esse tempo, para você analisar e ainda ter que ver isso com o seu viés, com a sua interpretação de mundo. Não tem como. Então, a escola sem partido não vai ser necessariamente uma escola sem partido, mas vai ser sem esse partido que está aí. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Agora, você que está perdido no meio desse tiroteio e não sabe nem o que fazer, você tem que saber quem são os seus inimigos. Droga, eu não queria ser subversivo dessa maneira. Mas vamos pensar nossa educação. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu acho que deveria ter na nossa escola e não tem. O que não tem na nossa escola que poderia existir? Inteligência financeira. Você estuda na escola como economizar dinheiro, você estuda na escola como fazer poupança, como investir, você estuda o que deve ser prioridade no seu orçamento? Muito provavelmente não. Você tem uma educação financeira que te condiciona a um estilo de vida e a um pensamento de vida e a uma interpretação de mundo que te impeça de pagar juros? Você estuda desde que você é pequenininho, que é uma coisa muito burra comprar um carro em 72 vezes e um apartamento em 30 anos, porque você vai comprar tipo 5 apartamentos e 4 carros. Você estuda sobre a importância de ter responsabilidade sobre a geração da sua própria riqueza. Assim, você estuda o que é lastro e o que é geração de lastro, para você conseguir olhar para uma comunidade e perceber onde é que você pode gerar valor, onde é que você pode gerar algo para que aquilo valha dinheiro. Você entende o que é dinheiro, por que dinheiro existe, por que existe inflação e deflação. Você entende por que não adianta ser milionário num lugar onde não existe riqueza e não adianta não ter dinheiro num lugar onde a riqueza é abundante. E o porquê disso. Então, assim, se você não estuda isso na escola, eu acho que a escola não está te preparando para a vida adulta. Eu tô falando isso de coração para você, adolescente. Se você fosse meu irmão mais novo, eu gostaria muito de te contar isso, porque é uma treta desgraçada. Quando você cresce, você percebe que você não sabe. Você estuda inteligência emocional na escola? Provavelmente não. O que é inteligência emocional?
Você aprende a ter resiliência, a ser forte, a aguentar a porrada de pessoas que pensam diferente de você e que te maltratam. Você aprende na escola a perceber que você é negro, o que isso significa e por que você não deveria se deixar abalar pelo tratamento que a sociedade te dá. Talvez você tenha essa consciência de que você é negro, mas essa informação, ela vem carregada de uma indignação que obrigatoriamente você tem que ter para lutar de volta. E não te ensinar o dogai japonês, que ao invés de defender a porrada e da outra, é desviar e fingir que tipo, nada aconteceu de uma maneira em que você realmente sai ileso. Não, assim, o próprio ensino faz com que você aprenda a ter essa dor, a viver essa dor e a se revoltar por ela. Você aprende na escola como é que você define valores, como você tem liberdade de atribuir valores a coisas diferentes, como você pode atribuir valor a coisa que outras pessoas não enxergam valor nenhum. Você aprende na escola a defender os seus valores, a defender coisas que para você são importantes, embora elas pareçam não ser importantes para mais ninguém. Você aprende isso na escola? Talvez não. Então a escola, ela não está te preparando para a vida adulta, para o mundo, essa selva que a gente tem aí fora quando a gente sai de casa. Na escola você aprende a trabalhar a sua autoestima, mas não aquela autoestima de jogar confete em você e falar: você é muito bom, você é muito inteligente, ei, você conseguiu. Não é essa autoestima. Você aprende de onde vem a autoestima, quais são as coisas que fazem com que você seja uma pessoa que goste de você mesmo. Então, assim, você aprende o autoconhecimento, porque autoconhecimento, cara, é uma coisa sensacional, porque você não é quem você quer ser, você não é quem você gostaria de ser. Existe quem você gostaria de ser e existe quem você é de verdade. E se houver uma discrepância muito grande entre quem você gostaria de ser e quem você é, você vai sofrer demais. Eu gostaria de ser a pessoa mais calma do mundo jogando MOBA, mas eu não sou. Eu sou absurdamente tóxico. E se eu não me conhecer, eu não vou me preparar para as consequências dessa toxicidade quando eu decido ir lá e jogar. Ah, Fausto, mas você pode mudar. Não. Não. Por quê? Porque eu tenho autoconhecimento e eu sei que, por mais que eu tente, eu não consigo não perder a cabeça numa partida de HOTS. Esse sou eu. E eu preciso aprender o que é que eu posso fazer com essa minha natureza. Você aprende na escola a ter autoconhecimento ou a viver completamente iludido com a imagem que você gostaria de ter e com a pessoa que você gostaria de ser, embora você nunca vá ser essa pessoa. Você sabe o que é self-regard, mas aí você precisa aprender inglês também, né, caralho? Self-regard é uma mistura de autoconhecimento, autoestima, autoaceitação puta, isso daqui é tema para um vídeo inteiro e a gente não tem tempo para isso. Você aprende na escola a ter resistência à propaganda. Você consegue assistir uma propaganda de carro e falar: que bosta, não preciso disso. Você consegue assistir uma propaganda de margarina e falar: eu não preciso comprar essa margarina para eu ter uma família feliz, e talvez eu compre essa margarina e não tenha, e talvez, sabe... Você consegue olhar para a propaganda e falar: essa felicidade é da propaganda, porque ela, na verdade ela não existe. Você já percebeu como os carros, eles não vendem carros, eles vendem felicidade, status, poder, aceitação, desejo das mulheres? Você percebe que quando você assiste uma propaganda, o cara tá te vendendo tudo menos o produto, ele tá vendendo o valor simbólico daquele produto, e que às vezes você se submete a gastar um dinheiro que você não tem para comprar uma coisa que você não precisa, só porque você quer aquele valor que na verdade não existe. A escola tá te dando resistência a esse tipo de propaganda? Não. A escola está te ensinando a combater o consumo desenfreado, a consumir mais do que você precisa, a ir no rodízio, a ter 200 opções de chocolates para escolher quando na verdade você precisa de um só. A escola está te ensinando que isso não é importante, que a importância está em outras coisas. Então talvez a escola não esteja te preparando para aquilo que é mais importante. A gente tem estabilidade no server, é isso? Sim. Que mais? Filosofia. A escola está te preparando para questionar a estrutura da nossa sociedade, ela está te dando outras vertentes de pensamento, ela está te mostrando que a gente poderia viver a vida que a gente vive de uma outra forma, que não é a forma que a gente vive. A escola está te ensinando, está te estimulando a aprender como é que você constrói um pensamento. Se a escola não está te ensinando nada disso, é porque ela não está te preparando para a vida adulta. Então, sinto muito, amigo. Independente do viés político da escola que você frequenta, você não vai estar preparado quando você sair de lá. Isso significa que, assim, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, primeiro você vai ter que me dizer o que é ser bem-sucedido. Sem essa informação, você não vai conseguir ser. E se você ficar achando que a sua felicidade, a sua formação, o seu sucesso, ele vai depender do conteúdo, do viés político, da informação que está sendo disposta para você dentro da escola, você está muito fodido. De verdade, mas você tá muito fodido mesmo quando você sair da escola.
Tá, então o que você tem que entender de onde foi que veio essa estrutura educacional que a gente tem hoje? 500 anos atrás tinha escola, 800 anos atrás, tipo 1000 anos atrás, existia esse negócio de ir para a escola todo dia e ficar sentado lá na carteira, e à tarde ter que ir para o cursinho e à noite ter que ir para aquele curso de inglês, e existia esse negócio de você ter que abdicar de todos os melhores anos da sua vida, na sua infância e adolescência, para o preparo para uma vida adulta que você não sabe nem como que vai ser? Não existia. E basicamente, assim, o que você tem é a Revolução Industrial, fazendo com que o escravo lá que ficava tipo arando a terra, tipo capinando a terra, colhendo, plantando, aquele cara que ficava trabalhando num trabalho braçal que era fácil de fazer, ele teve que se especializar cada vez mais, porque depois da Revolução Industrial você teve o desenvolvimento da engenharia, a complexidade das máquinas, você precisava de torneiros mecânicos qualificados, você precisava de um monte de trabalhos que agora não eram mais simples de fazer, e você precisava que essas pessoas estivessem preparadas para ficar longas horas dentro da sua jornada de trabalho dentro das fábricas e escritórios. Então, como é que você prepara um índio que ficou a vida inteira dele, né, tipo, de manhã correndo atrás de bicho e à tarde tomando banho de rio? Como é que você pega um índiozinho, né, que a vida inteira viveu, tipo, das 6 da tarde até, das 4 da tarde até a meia-noite, tipo, balançando na rede, em frente à oca dele? Como que você pega esse cara e coloca dentro de uma fábrica e deixa ele trabalhando 12 horas e espera que ele vá ser eficiente e vá produzir? Não dá. Não dá. Então o que você tem que fazer? Você tem que moldar safras de bons funcionários. Você tem que, já que você vai ter uma indústria que vai te demandar 10 mil funcionários trabalhando, você vai ter uma Toyota, você vai ter uma Volkswagen, você vai ter que ter gente lá fazendo peça de carro o dia inteiro, então você tem que ter acesso à mão de obra. Essa mão de obra ela vai ter que ser abundante. E o que você faz? Não só você dá educação para ela, mas você condiciona essa pessoa a conseguir ficar longas horas fazendo uma coisa que não é aquilo que ela gostaria de fazer. Então, basicamente, a nossa educação ela não nasceu porque os governos são bons e porque as pessoas são boas e porque a gente gosta de vocês, crianças, e a gente quer que vocês estejam... Não. Tipo, a educação ela cresceu a partir da classe dominante, a partir dos estados e dos capitalistas para preparar as pessoas para serem bons funcionários. E, cara, desculpa se eu tô te dizendo isso agora. Aí você fala, então aquele movimento hippie, os caras na verdade estavam certos. Não sei. Não sei. Então, Fausto, eu tô com 7 anos agora, que bom que você me contou isso, porque aí eu não vou pra escola. Não, se você não for, você vai se fuder. Então a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente vive, mas você pode, por exemplo, olhar para a educação e ver o que ela é de fato. E você tem que entender que não é porque você vai para a escola que você vai porque o Lula te ama. Você não vai para a escola porque o Bolsonaro te ama. Você não vai para a escola porque... Você vai para a escola porque a gente vive numa sociedade estruturada de uma forma que ela precisa ser mantida. Os estados, os governos, os capitalistas, e eu não estou vilanizando o capitalista, pelo amor de Deus. Não estou falando que esse cara que te contrata para ficar 8 horas trabalhando para ele seja o vilão e ocupado pela desgraça do mundo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que assim, a educação ela já começa com essa intenção. Então você não pode achar que o cara que está te dando educação ele é teu amigo. Ele vai te dar uma série de conteúdos que você precisa absorver e tomara que você absorva da melhor maneira possível. E aí você entra numa competição que é muito semelhante ao que a gente tem no BDO. A gente tem servidor para todo mundo, mas a gente não tem full pay em primeiro lugar no Red Battlefield para todo mundo. Né? A gente não tem o castelo de Valência para todo mundo nesse server. Existirão os ganhadores, existirão os perdedores, só que assim, seria legal se a escola te mostrasse que na verdade você não precisa fazer PVP se você não quiser, você não precisa se dedicar a determinadas coisas caso você não queira, que existem maneiras alternativas de se viver a vida. Só que isso é ruim, né? Eu fiquei ensinando isso na escola. É melhor que eu deixe para todas as pessoas que estão indo para a escola a ilusão de que elas vão vencer na vida e que assim a felicidade ela tá no full pay. Por quê? Porque aí eu tenho uma estrutura que funciona para sustentar ela mesma, sustentar-se assim mesma de maneira muito mais funcional. Neste momento, o que a gente está fazendo? Já que a gente está mudando de governo, a gente vai mudar também de escola, porque assim, nesses 16 anos de PT, a gente teve a ideologia, o pensamento petista dominando dentro das escolas, e não adianta você vir me dizer que isso não é verdade. É verdade. É verdade. Só que aí agora... O que a gente está tendo? A gente está tendo todo um movimento contra esse pensamento. A gente está tendo um movimento contra esse pensamento. O que não significa que o pensamento antipetista seja bom. E esse é o ponto principal desse vídeo.
Você quer lutar contra o pensamento petista dentro da academia? Lute, mas não pense que o do outro lado vai ser uma maravilha. O pensamento do outro lado, ele só é contra esse que está aí. E você tem que entender que ele também é perigoso. E que no fim, ninguém quer o seu bem por amor a você. E você vai ter que se defender tentando entender como pensam todos os lados para você saber como se posicionar no meio deles. Então, assim, antes de você sair aí xingando o escola sem partido, o escola com partido, ou o partido dentro da escola, saiba que não existe escola sem partido, que você pode sim lutar contra uma determinada ideologia, só que o fato de você lutar contra uma não significa que a outra seja boa. E saiba quem são seus inimigos. Os seus inimigos são os caras que vieram moldando a nossa sociedade desde a Revolução Industrial. Se você chuta a cara do seu professor, você é um puta de um ingrato, ignorante, imbecil. O seu inimigo não é o professor, não importa que ideologia ele pregue. O cara tá lá para te oferecer conhecimento. E você pode simplesmente ignorar o viés político dele e absorver todo o conteúdo que ele tá lá para te oferecer, ganhando uma mixaria para isso. Saiba quem são seus inimigos. O seu inimigo não é o cara que te dá educação. Esse cara, ele tem que ser seu herói. Mesmo que ele saiba menos do que você. Porque ninguém é culpado por não saber e por não ter tido oportunidade e por não ter tido condições de refletir o suficiente sobre isso. Se você gosta de grindar por horas e horas e horas, comece a pesquisar no YouTube, que é uma puta de uma ferramenta a ser explorada, debate sobre escola sem partido, o que é, porque existe, o que é, para você ter noção de como serão as escolas daqui para frente e como elas seriam se fossem ideais, e para você perceber que, tipo, por melhor que seja a escola, ela nunca vai ser suficiente para você. A sua formação tem que partir de você mesmo. Reflita.